Vou aceitar, Simone. Oi, Simone, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo jóia. Que bom ter você aqui com a gente na página RC Não Mono, Reflexões e Conexões na Não Monogamia. Essa página quem Ah, eu que modera sou eu, agradeço a o Ade convite. Monteiro. Obrigada. Essa página quem modera é eu, a Ade Monteiro e a Giza Rocha. Ambas somos psicólogas, somos terapeutas de casais. E a gente já fez algumas lives aqui falando um pouquinho da nossa história, né? E a gente está fazendo essa série é, que se chama Viver Não Mono. E a gente está trazendo convidados às sextas-feiras, né? Não sei até quando vai durar isso. Diferentes, representando a diversidade, né, de pessoas que estão experienciando a monogamia. A semana passada a gente trouxe o Agni, a Giza entrevistou ele, e hoje eu vou entrevistar a Simone Bispo. Simone Bispo é publicitária, fotógrafa, é produtora de eventos, né, Simone? E ela também Isso. coordena a página Não Mono em Foco. É uma página muito legal, que ela coordena junto com a Nana e com o Newton. Né? Aí eu queria convidar Exato. você, bem-vinda, que bom ter você Ah, muito aqui. obrigada pelo convite. Fico muito feliz, Simone. E então, acho que já dá para a gente começar. Tem 17 pessoas aí, né? A gente pode começar, Simone. É, você quiser falar um pouquinho de você, um pouquinho da página que vocês abriram, né? E aí eu vou pedir para você falar da sua orientação sexual e de como você se descobriu na não monogamia, como que aconteceu esse processo com você. Uhum. Ade, hoje falando aqui que tá travando. Não sei se para você tá aparecendo travando também. Então, para mim não aparece. Na de sexta, na de quarta-feira deu uma travadinha, mas as pessoas conseguiam me ouvir. Aí às vezes borrava um pouco a minha imagem. Para Ah, mim tá sim. normal. Agora você deu uma borrada, mas estou te ouvindo normal. Então vamos Ah, então avisando aí, tranquilo. gente. Vamos Gente, se avisando aí vocês não se. estiverem ouvindo a gente, avisa aqui, tá? Comenta e a Tá gente ouvindo repete se agora? Põe um precisar. ok aí. É. Vai pôr. Ixi, tá travando. Ai, ai. Gente, eu tô num rancho no interior de Minas Gerais. Então, assim, é uma sorte eu ter internet aqui, mas realmente não é das melhores, né? Mas deu para fazer. Eu fiz a live na quarta com a Giza e deu para. Quando às vezes borrava o vídeo, o pessoal tava ouvindo. Tá ouvindo? Aqui, a Natália falou que tá. Então vamos ver. Qualquer coisa, Ah, se travar, então, vocês falam, gente. Aí entrou mais gente. É o meu que ah, tá então é ruim, será? isso. Então, a imagem, né? Dá Deve para ser o meu, porque ouvir. que eu tô bem no interior. Mas qualquer coisa eu vou para outro lugar. É que as crianças estão aqui na sala, então faz um pouco de barulho. Às Ah, vezes vai então se vocês melhorando, né? conseguem ouvir, tá perfeito. Então, deixa eu Beleza. me apresentar. Eu sou Simone Bispo, tenho 32 anos, nasci em São Paulo, mas eu cresci, né, em Recife. Né? Eu fui para Recife, meus pais voltaram para Recife quando eu tinha um ano e pouquinho e voltei para São Paulo na metade de 2017 por motivos profissionais, né? Porque eu sou publicitária, como a Ade falou, e o mercado publicitário em São Paulo, enfim, é o polo, não tem comparação. Uhum. Sou bissexual, já me entendia e me enxergava como bissexual desde a minha Uhum. adolescência, porém eu passei por momentos de negação e passei por algumas situações, diria assim, constrangedoras dentro da família, que fizeram com que eu não comentasse sobre isso, não tocasse nesse assunto até Uhum. um certo tempo da minha vida adulta. Certo. Mas depois disso, passei a falar mais, inclusive nas redes sociais, né? Então, alguns parentes e alguns amigos de parentes, né, que seguem também, não, ninguém nunca mais questionou nada. E afinal de contas, eu sou adulta, vivo sozinha, pago minhas contas, então ninguém tem que estar questionando mais a minha orientação, né? Com certeza. Que bom.
E aí aí só fala um pouquinho de como você, quiser falar um pouquinho da página, como que foi a ideia da página Não Mono em Foco e como você se descobriu na não monogamia. Então, deixa eu falar primeiro como eu me descobri, e aí eu entro na questão da página, porque tem toda uma Sim, uma conexão, né? sequência. Tá. Desde a minha adolescência, eu já possuía alguns comportamentos, né? De que eu desejava ter a questão do poliamor, de múltiplas relações. Porém, né, por estar numa sociedade onde a gente é ensinado a ter só uma pessoa, a alimentar a sensação do ciúme, né, a sensação da posse, eu era uma pessoa muito insegura, né, e muito ciumenta. Então, eu tinha muito essa questão de, nossa, queria ficar com um, dois, três, mas eu não queria Uhum. que essas pessoas se envolvessem com outras, sabe? Era um pensamento bem egoísta, por assim dizer. Sim. E por volta de 2014, 2015, eu tive a minha primeira vivência dentro de uma relação não mono, porém à Uhum. distância. Então, foi uma Uhum. combinação um tanto quanto complicada, né? Porque eu estava vivendo a experiência da não monogamia, mas à distância. Uhum. Então, digamos que não foi lá uma experiência muito positiva, Tipo porém assim, isso não você foi um estava com um motivo. afeto, Isso, eu com tinha um um afeto afeto, mas presente e era à outro distante? distância. Entendi. Isso. E aí, no que, com um afeto que era distante, que na época era daqui, ele era daqui de São Paulo e eu morava em Recife. Então tinha Uhum. muito essa dificuldade, né? Tinha muita questão do ciúme e Uhum. digamos que não foi uma experiência tão positiva se eu botasse na balança, mas não foi algo que me fez desistir, né, da não monogamia. Uhum. Pelo contrário, foi uma coisa que eu quis entender melhor, né? Eu quis aprender um pouco mais sobre isso. Uhum. E eu fiquei um bom tempo também sem ter relações rotuladas, né? Por assim dizer. Eu Uhum. tive uma relação monogâmica que chegou a virar um noivado, e era uma relação muito tóxica e muito abusiva. Então, depois disso, eu passei em torno de uns 7 anos sem dizer assim, estou no relacionamento. No máximo, eu dizia assim, saio com essa pessoa, fico com aquela pessoa, tenho um afeto aqui, tenho um afeto ali, mas nunca rotulava a ponto de virar um namoro. Certo. E no ano passado, quando eu resolvi, né, me envolver ainda mais, né, dentro da questão da não monogamia e na questão do estudo enquanto política, né, enquanto estrutura, eu conheci o Problemas de Não Mono, um grupo no Facebook, que foi onde eu conheci o Newton e a Nana. Ah, que E aí legal. a gente sempre vendo alguns diálogos lá, né, alguns debates legais e tal, mas nunca tinha algo muito aprofundado no quesito raça, no quesito gênero, principalmente ligado à mulher negra, né, ao LGBT, negro, negra. E aí a gente falou, poxa, vamos pensar em algo para falar disso. E foi assim que nasceu o Não Mono em Foco, né, que tem muito um viés da política, da estrutura e tudo mais, mas que a gente não vai falar apenas disso, né? A gente tenta abordar como um todo, mas sempre Uhum. lembrando que é uma questão estrutural, que é uma questão imposta, que não é isso de ai, somos evoluídos, não é isso, né? Fomos Sim. educados a pensar diferente. E é essa a Aham. proposta da gente com esse projeto. Que legal. E aí você já falou um pouco, né, da questão de como você se descobriu na não monogamia. E aí, no momento, você tá numa relação não mono, como vocês se relacionam, tem outros relacionamentos, o que você sente à vontade para contar aqui pra gente. Porque a gente vê, assim, que muita coisa é da nossa intimidade, mas como é um assunto tão novo para tanta gente que está se descobrindo na não monogamia, as pessoas querem saber das experiências que os não mono, né, que já estão nessa prática aí há um tempo, como que eles estão vivendo, como que eles estão lidando com isso, né? A questão dos ciúmes, né? Sim. Então, se você puder falar um pouquinho como que tá você com como que tá as suas relações no momento? Atualmente, eu tenho um afeto que estou isolada, né, na casa dele, porque eu estava isolada sozinha, mas as pessoas da minha casa não estavam fazendo isolamento de fato. E aí, a companheira dele, porque ele também tem uma companheira,
sugeriu que eu viesse para cá, porque aqui a gente realmente está isolado, né? Faz a maioria das compras online, só sai quando realmente é necessário. Então a gente se Uhum. conheceu, inclusive, no grupo do Facebook, né? Ah, que legal. E eu tinha um outro relacionamento quando eu o conheci, mas não estava tão bem, né? E existia muita questão da insegurança e de outros problemas, vários assim, e a questão do ciúme, e essa relação terminou acabando, e já esse meu outro relacionamento, né, com o Gustavo permanece, e é engraçado porque a gente se conheceu pessoalmente, né, em agosto, e desde então a gente só deixou de fato de se ver, né, quando eu ou ele a gente precisou viajar, né? Quando ele é carioca, então às vezes ele vai para o Rio e às vezes eu vou para Recife, então foram esses períodos que a gente sem se ver. E todo mundo acha engraçado quando eu falo que a gente nunca brigou, que todo mundo Uhum. acha estranho, né? Todo mundo pensa, nossa, mas como assim nunca brigaram, né? Como é que vocês Uhum. conseguem? E aí vem as piadinhas, né? E as coisas de, mas vocês são muito evoluídos, eu não conseguiria e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que é um somatório, sabe, de coisas vividas, tanto da minha parte quanto da dele. E das outras relações que a gente tem, né? A gente continua conversando com outras pessoas, não sai porque, obviamente, estamos em isolamento, mas a gente não se proíbe de nada, sabe? Não se limita de nada. Então, por assim dizer, estamos em relações não monogâmicas livres, né? Uhum. Estamos nesse guarda-chuva, por assim dizer. Uhum. E a tendência é essa, sabe? Ter outras relações, sim, mas manter sempre o respeito e não se privar de nada. E eu tento trabalhar muito essa minha questão, né, da insegurança e outros receios, outros problemas que normalmente a gente tende a taxar logo como ciúme. Uhum. Mas tem sido uma experiência, inclusive, interessante estar aqui porque ele e a companheira dele possuem duas filhas, eu não tenho filhos, então está sendo realmente uma rotina diferente, uma vivência muito diferente, né? Então Que é uma legal. experiência totalmente nova e digamos que eu estou sendo mãe temporariamente, porque a gente cuida coletivamente das crianças, né? Não fica essa coisa de, vocês é que são pais. Eu tento também ajudar nisso e está Uhum. sendo assim, né? Afetos propriamente dito, por enquanto não tenho, né? Só tenho ele, mas converso com Uhum. outras pessoas, flerto com outras pessoas, não, a gente não se fecha para nada. Que legal. Então você comentou aí, dentro desse guarda-chuva não mono, você se caracteriza como? Eu me caracterizo como uma pessoa de relações livres, né? E que Ok. a gente não impõe a hierarquia relacional. E Uhum. respondendo Ok. aqui a pergunta do Tem uma Diego, pergunta do Diego, né? eu sempre falo, tá? Desde o início, eu prefiro isso porque eu acho que evita o desgaste. Inclusive, eu estou em aplicativos de paquera, né? E tá lá escrito, vivendo relações não mono livres. Porque aí a Que pessoa já legal. sabe, né? Ela não pode dizer que se sente enganada, ela não pode dizer que tô ali para enrolar, não, sabe? Eu dou espaço para falar. É assim que eu vivo, eu tenho essa relação. Então, se você quiser, né, me conhecer, entender mais e se relacionar comigo, vem. Se você não quiser, ok, paciência, segue o baile. Certo, acho isso legal que já começa sincero desde o início, né? Não tá levando ninguém a acreditar que seria diferente, que estaria com uma pessoa mono, né? Eu acho que realmente não tem outro jeito, né? Eu já comentei algumas Sim. lives que eu entrei em contato com o poliamor, com a monogamia, a gente falou um pouquinho sobre isso mais cedo em 2008. Eu morava na Irlanda e comecei a participar de um grupo, era um grupo de estudos, de bate-papo, e lá sempre surgia essa questão. Sempre surgia essa questão, é quando dizer que eu sou não mono? Porque se eu já digo de cara, a pessoa já sai correndo. O que acontece muitas vezes, né? E se eu espero um pouquinho só para eu poder conhecer a pessoa e ter uma intimidade, aí pode ser que eu estou sendo desonesto.
né? Então, assim, sempre Sim, e vinha ainda esse tem. questionamento. Exato, e ainda tem a questão de, às vezes, também a gente fala de cara e a pessoa pensa que a gente também não quer nada sério. Porque Isso, aí muitas já leva a um pessoas monte também de mal agem entendido. assim. Isso, é Sim. complicado, mas assim, eu opto por sempre falar de cara, deixar bem visível, né, em todos os meus locais, em todas as redes sociais que eu estou. Por isso, assim, se a pessoa E não quiser esconde de achar ninguém, e é assim que você é, né? Você não tem problemas com isso, isso. inclusive, sim, nenhum, inclusive, tipo, a minha mãe sabe, minha mãe, inclusive, quando liga, né, ela pergunta mais pelas meninas do que por mim, é muito engraçado isso, porque eu fico brincando Ai, assim, que ai meu legal. Deus, perdi minha mãe, mas é tudo muito transparente, assim. E respondendo a Uhum, pergunta da Nina sobre a questão de casal uhum, principal, eu ainda não vivi essa questão, porque na minha relação com o Gustavo, por exemplo, ele não tem essa hierarquia, sabe? Ele trata com igualdade a relação dele com a companheira dele, que é uma relação muito longa, tá? De mais de 10 anos. E ele dá tanta importância e tanta atenção quanto a relação dele comigo, que tem menos de um ano. uhum, Mas já comecei a conversar, por assim dizer, né? E sair pouco com pessoas que aparentavam não ter essa questão da hierarquia, mas possuíam. E para mim, Simone, não é válido, sabe? Não é viável. Eu não quero estar em relações em que exista isso, de um casal principal e as outras relações são secundárias. Para mim, não é uma uhum, coisa que funciona. Para quem funciona, tudo uhum, bem, sabe? Ninguém uhum, começa já numa relação livre, ninguém começa sem acordos, sabe? Sem limitações. Cada pessoa é única, cada relação é única. Então também eu tento não taxar ninguém. Para mim não funciona, mas se para outra pessoa funciona, tudo bem. Mas que ela tente se desconstruir, se desprender, né? E ver por que que precisa ter um casal principal sempre. Eu acho que é sempre uhum. válido fazer essas reflexões e trazer para si, assim, não ficar Muitas na vezes a zona de pessoa conforto. Muitas vezes, quando as pessoas olham de fora, né, no caso, uma relação como a sua, que já existe um casal de longa data, elas já podem julgar que aquela é a relação Sim, principal e que você é a sim, secundária. Mas não necessariamente isso acontece. Isso vai depender da visão e de como as pessoas envolvidas lidam com essa relação. Se são pessoas que concordam mais com uma relação livre, com uma anarquia relacional, a gente deduz que não concordam com hierarquias e vão tentar tratar todos os afetos, todos os parceiros ou parceiras de forma igualitária na medida do possível, porque também tem a questão do tempo, dos filhos, né? Então, né, isso também. Como que é isso para você, no caso, na relação que você está vivendo? a minha relação aqui, por exemplo, é só com ele, e eu aproveito e já respondo a pergunta, né, que tem aqui. Mas, no caso, eu e ela, a gente é muito amiga, né? A gente se tornou muito amiga. As meninas, gostaram de mim desde o primeiro encontro, assim como eu também me apeguei a elas demais. E a gente tenta, né, e trata, no fim das contas, tudo isso como uma coisa natural, né? Para as meninas, por exemplo, é natural existirem mais relações, não apenas a dos pais. Para Uhum. elas, todo mundo aqui é família, porque na visão delas, família são pessoas que se gostam. Então, é uma coisa simples, mas que é real, sabe? Por que que eu Então já havia uma preciso dizer construção, né? Dessa família, sim, assim, dos pais, já há uma exato? educação desses filhos que são relações livres, que podem vir outras pessoas, como você vê, e que faz parte da família. Exato, exato. Então a gente foca muito também nisso, sabe? Como trabalhar tudo isso de maneira simples, de maneira natural, assim como também eu trabalhei isso para falar, por exemplo, para minha mãe, né? Que Uhum, obviamente é uma mulher que tem mais de 50 anos e que não tem a visão que eu tenho, obviamente, porque a educação dela é a educação que também foi passada para mim, mas a minha mãe não é uma pessoa que vai
ter os mesmos questionamentos que eu, né? Uhum. E É sempre um então, desafio, quanto né? mais Contar para a real família, isso, para os isso, amigos, porque nem todo mundo está fazendo esses mesmos questionamentos, né? A maioria das pessoas exato. está confortável na monogamia, no relacionamento, no que a gente aprendeu, né? No que a gente foi socializado. Então, quando você Sim, traz exato. esse novo modelo, né? As pessoas se É quando incomodam. as pessoas acham estranho, mas uma tecla que eu uso, um argumento, né, que eu procuro usar muito, porque existe muito na minha família, com certeza existe na família de muita gente que está assistindo aqui, é a questão da infidelidade. Então, inclusive, foi uma coisa que eu levei, né, para a família quando eu toquei no assunto. Eu falei, tá, por que que é errado, né, eu ter mais de uma relação? E vocês não enxergam como errado ou não tentam, né, mudar esse comportamento de quando existe uma infidelidade numa relação que é monogâmica. Por que aceitar traições e não aceitar mais de uma relação onde todo mundo sabe, onde todo mundo aceita e todo mundo se respeita? Na minha cabeça não faz sentido também. Então, esse foi o argumento que fez a minha mãe sentar também e pensar: é, se todo mundo está sabendo, se todo mundo está de acordo, não sou eu que vou ir contra. Óbvio que não funciona com todo mundo, né? Nem todo mundo pensa assim, óbvio. Exato, a gente sempre vê muitos relatos, né, de pessoas falando que tem dificuldade para falar para a família e tudo mais. Então eu me considero muito sortuda, né? É, Ai, que bom. porque a minha mãe foi uma pessoa que entendeu muito bem, a mãe do meu afeto também é uma pessoa incrível, a mãe da companheira dele também é outra pessoa que não cria empecilhos, sabe? Então a gente realmente tem muita sorte. E respondendo Que uma pergunta com legal. relação a Acho que a separar o próxima. tempo, Ah, tá, o tempo. Isso, responde essa do tempo, aí a próxima que nós vamos falar um pouco de a questão de raça, né, que alguém perguntou aí, tá? É, como você divide o tempo quando tem um parceiro que tem família, filhos e tudo mais? então, a divisão do tempo é como a divisão se fosse uma relação só também, sabe? Eu tenho meu trabalho, né? Agora estamos em isolamento, então o meu trabalho é dentro de casa e mudou Uhum, muita coisa, né? Mas assim, uhum, antes, né, do período de isolamento, eu trabalhava normal e assim como nas minhas relações mono, eu não via, né, ele o tempo todo, mas a gente procura se uhum, ver pelo menos uma vez por semana, né? E por terem as meninas, a gente trabalha muito essa questão do revezamento, né? Às vezes a gente se vê na minha casa, ou a gente sai, às vezes a gente se vê aqui na casa dele, e a companheira dele sai, né? Mas nunca teve essa coisa de brigar, porque, eu queria que a gente fosse para tal lugar, mas não pode, não, sabe? Eu estou entrando na rotina dele também, então eu cedo de um lado, ele cede de outro, e a gente tenta achar um ponto de equilíbrio entre a minha rotina e a rotina dele. É muito essa questão de abrir mão, né, de coisas que você tem, de coisas que você acredita e esperar também que a outra pessoa abra mão, né? A flexibilidade de ambos os lados. E, obviamente, sim, isso tem que ser recíproco. Não adianta eu abrir mão das minhas coisas e ele não abrir mão das coisas dele. Porque aí certo. não é uma relação saudável, né? Não é uma coisa sincera. Então você sente que vocês estão administrando bem o tempo, principalmente ele, que parece que deve ser mais difícil para ele, por ter já uma parceira e filhos, com entre você e a família, tá dando certo essa questão do manejo do tempo. Sim, dá muito certo pra gente. E agora, né, que a gente está em isolamento aqui dentro também, é uma questão que dá muito certo. É, que todo mundo é muito engraçado, porque todo mundo fica querendo saber e ao mesmo tempo ficam cheios de dedos para saber como é, né? Essa dinâmica de Uhum. duas, dois relacionamentos dentro de uma mesma casa e como é que tá sendo. E é como se fosse uma família mesmo, sabe? Todo mundo cuida das meninas, a gente divide as obrigações da casa. é,
divide a atenção com as meninas porque elas não estão tendo aula, né, de fato, mas a gente continua trabalhando. Então, óbvio Tem que que tem mais dividir, né? paradas, isso, tem mais paradas no meio do caminho, tem uma vozinha infantil no meio da reunião, mas não está sendo nada do outro mundo, sabe? Uhum. E é esperar que quem também está trabalhando com a gente entenda que é uma situação nova, né? E querendo ou não, às vezes vão ter interrupções. Legal. É, Mas é comigo também isso. foi bem assim, né, nessa quarentena, porque eu tenho dois também, um de 5 e uma menina de 7, e meu filho Nossa, é acabou a de fazer mesma 6. idade aqui. Aqui é a mesma idade. É, O meu tem 5 e sete. então, eles são pequenos ainda, eles demandam bastante atenção, eles precisam de total atenção para fazer tarefas de escola, e essas tarefas deixam a gente louca, né? Porque agora, além de tudo, você ainda tem que ser professora também. Então, assim, eu tive Sim. que sentar com meu parceiro e fazer uma programação, uma rotina diária de quando ele vai ajudar, de quando ele vai cozinhar, de quando ele vai ajudar as crianças na tarefa. Tem que fazer toda uma programação, porque senão acaba pesando, né, para um ou para outro. Isso não é legal, né? Então, Pois pelo que eu é. tô vendo, vocês falaram que você está falando que vocês também tiveram que se organizar um pouco assim, né? Sim, sim, a gente também teve que se organizar, né, e trabalhar essa divisão para também não acabar ficando pesado mais para um do que para outros, né? E muito essa questão de não é porque eu não sou mãe das meninas que eu preciso me isentar dos cuidados, né? Óbvio que é, existe, querendo ou não, uma demanda maior para eles, até porque, né, Uhum. elas demandam mais, elas pedem mais algumas coisas para eles dois, mas a gente tenta equilibrar, assim, o máximo possível. Ok, que legal. Que legal, Simone. E a próxima pergunta, que eu acho que é muito importante, né, para a gente fazer, que alguém até já levantou essa questão da raça, né? Você, como mulher negra, você acha que é diferente a vivência da não monogamia? E se quiser falar um pouco dessa questão de raça mesmo? Sim, eu acho que é muito diferente. Inclusive, quando eu paro para sentar e analisar todas as relações que eu tive, sabe, até hoje, assim, analisar as relações mono e as relações não mono. E, porque eu cresci numa sociedade que me ensinou a admirar e a encantar aquele príncipe encantado que é o homem branco, que é o homem padrão. Uhum, E que é o homem sim. que, por muitas vezes, não se atrai verdadeiramente pela mulher negra, né? Quando Uhum, ele quer alguma coisa com a mulher negra, ele não quer nada, por assim dizer, sério, né? A mulher negra muitas vezes é uma mulher que vai servir para cama e nada mais. E, e eu parei para analisar que a maioria das minhas relações foram relações com homens brancos. E uhum, também a maioria delas foram relações complicadas, sabe? Cheias de conflito, por assim dizer, né? Porque hoje, quando eu sento, né, na terapia ou sozinha para analisar, porque eu me pego muito pensando nisso, inclusive para levar essas questões para os textos do Não Mono em Foco, eu vejo que parte do meu ciúme, na verdade, é medo e era, né? Medo e entendi. insegurança de que aquele Uhum, homem, né, que é branco, vai me largar a qualquer momento. E que a mulher branca, seja ela a ex ou uma futura, vai roubar, sabe, aquela pessoa de mim, que ela roubar, vai ter né? prioridade. Exato, ela vai ser priorizada sempre porque é o que a sociedade vê como bonito. Que inclusive existia uma fala dentro desse último Big Brother muito sobre isso, né? Uma participante chegou a falar que achava muito bonito um determinado casal porque eles combinavam, porque a cor deles combinavam, era uma coisa harmoniosa. Uhum, E aí, uhum, obviamente, era um casal branco, era um casal loiro, era um casal de olhos claros. E isso pega muito pra gente, sabe? E isso faz, por muitas vezes, pessoas negras acharem que a não monogamia não é para elas, mas é, né? entendi, Mas, entendi. porém, é uma questão de entender é, se aquela pessoa vale, né? Se aquela relação é uma relação que está sendo sincera,
se aquela pessoa não é uma pessoa que está te escondendo. E isso pode acontecer tanto dentro da monogamia quanto da não monogamia, Sim, né? exatamente. E quando eu passei por situações onde eu via que a pessoa, de certa forma, priorizava mais o relacionamento com uma pessoa branca do que comigo, eu tentava analisar, é uma neurose minha ou é uma coisa que faz sentido? E quando eu vi que era uma coisa que fazia sentido, eu falei, opa, aqui não dá mais, estou seguindo o meu caminho. E a questão do relacionamento interracial é uma questão delicada, né? Principalmente por Uhum. conta da solidão da mulher negra e desse negócio de palmitagem, que o buraco é muito mais embaixo, sabe? E não dá nem para falar agora, porque o tempo de live é curto, Uhum. mas são coisas que valem a pena a gente sentar, a gente refletir Que a gente tem que e observar, né? E talvez, sim, né, vocês também fazerem lives a esse respeito, aprofundar nessa questão. Acho que é super importante para a gente também, né? exato. E não é usar a minha régua para medir o seu relacionamento, por exemplo, sabe? Cada pessoa tem sua régua, cada situação é ímpar. É, mas Uhum. óbvio, todo mundo tem um certo norte, o que é sentar, analisar, conversar e ver, sabe? Se você está sentindo que o fato de você ser uma pessoa negra está Uhum. te trazendo uma situação de inferioridade ou uma situação de estar sendo deixado ou deixada de lado, sai dessa, né? Exato. Porque não vale a pena. Porque tá rolando Então, um racismo aí, né? E uma e você exato. está sendo preterida, né, em favor Isso, de e uma outra muitas pessoa. vezes, exato, e o racismo está tão enraizado na sociedade que muitas vezes acontece de maneira que a pessoa acha que não, sabe? Acha que não tô agindo assim, mas está. Assim como a Uhum. gente tem falas que são racistas, que a gente não tá tão enraizado, a gente tá tão habituado, que a gente não percebe. Por isso é essencial essa questão da análise frequente, da reflexão frequente. Sim, super importante. E a próxima pergunta o que que você busca no amor, nas suas relações? Que tipo de conexões você busca, Simone? Como uma pessoa não mono, é, geralmente as pessoas não mono querem estar abertas para ver as mais diferentes conexões. E claro que a gente é mal interpretado, que a gente busca só sexo, né? Que na monogamia é sobre sexo e transar com Sim, um monte de gente. E a gente está o tempo todo tentando desfazer esse mito, que não é sobre sexo, que é sobre ser livre para se relacionar, né? Com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou com quem você quiser, mas sempre com honestidade, com conhecimento das pessoas envolvidas, né? Com consentimento também. Então, exato. nessa abertura, que tipo de conexões você busca? Então, eu tento sempre falar que eu costumo não estar buscando, eu costumo conhecer pessoas, né, e ver no que vai dar. Aham. Normalmente tem sido é assim que acontece. Óbvio que eu flerto, né? Óbvio que eu estou em Uhum. aplicativos e eu gosto de sair com pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, mas eu tento, até mesmo por questão de ansiedade minha, né? De ser uma pessoa com transtorno de ansiedade, eu tento levar as coisas sempre de maneira mais natural possível, sabe? Deixar fluir, porque eu sempre fui de criar muita expectativa, né? Eu já fui aquela pessoa que o outro deu um oi assim, eu já tô imaginando casando, tendo filho, botando na escola. E aí é uma coisa que é minha. Mas se não acontece, eu costumava jogar a culpa no outro. Mas fui eu Entendi. que criei aquela expectativa, né? Então, Que eu talvez tenha a tento. ver um pouco com a nossa cultura, né? Com como a gente é socializado com as Exato. histórias de princesas e tudo mais, que a Sim, gente fica naquele sonho, né, de encontrar o príncipe. Então, você já conhece uma pessoa legal, você já faz mil planos, né? exato. E aí eu tento não me obrigar, né, a seguir uma regra. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de me relacionar, eu gosto de beijar na boca, sair para dançar.
E deixar Ótimo, ver no que é que vai dar, né? Se vai virar um legal. afeto, se não vai virar, se virar ótimo, se não virar, é uma pessoa que eu conheci, sabe? Isso. E tá tudo E somando, né? isso, O Newton exato. comentou, conhecer pessoas na estéreo, né? Ah, eu É, queria muito ir nessa Estéreo, festa, né? Que pena que parou agora com a quarentena, né? Que ia ter uma em abril, né? Tava tentando isso. me organizar para ir. Então, são vocês que organizam ou é outra galera? É uma outra galera que também se conheceu dentro do grupo, né, do Ah, que Facebook. Sou legal. meu afeto, mais duas amigas. A gente faz a cada 3 meses, mais ou menos. Ia Que ser em ótimo. abril, mas aí veio a Então, pandemia e por enquanto estamos só quietinhos, né? Mas esperando, né? Quando a gente voltar a poder circular, tudo mais, planejar novamente. que me pareceu muito legal a festa, gosta de vocês. Como um espaço para pessoas que possuem relações não mono, né? Poderem curtir sem Tá tudo em que festa, onde é isso? É em São Paulo, gente. É tudo de É, bom, né? Pelo jeito. Tá me parecendo, nunca fui, né? Mas tô doida pra ir. E aí, quando voltar tudo, meu Deus, não se sabe quando, mas a gente ajuda vocês a divulgar, tá? A ai, com gente manda pra certeza. gente. É bem legal, né? E é isso, é um espaço para as pessoas dançarem, se conhecerem, é um espaço muito de acolhimento e que não tem julgamento, sabe? Não cabe julgamento dentro da estéreo. As pessoas estão lá para dançar, conhecer pessoas e serem felizes. E é muito Legal, bom, assim, por isso. muito legal. Agora, aquela perguntinha, né? Que tem gente que já tá de saco cheio, né? Mas acho que é sempre bom falar sobre o ciúme. Como você ou vocês, né? Os seus afetos lidam com o ciúme. Olha, ciúme foi uma coisa muito difícil para mim na minha vida como um todo, né? Porque a gente é ensinado a ter essa sensação de posse, né? A gente é Sim, educado a pensar que quem gosta tem de ciúme, se não sente ciúme é porque não gosta. Isso é a coisa sim. mais louca, assim, É o que mito da existe. monogamia, né? Se não É um tem ciúme, mito, não ama, ciúme é prova de amor e tudo mais, né? é um mito, é assustador, né? E hoje em dia é uma coisa que me dá medo, né? Sim, Mas dá pra gente se desconstruir sim, e prova disso sou eu, que fui aquela pessoa que mexia no celular do companheiro, mexia no computador, sabe? Mexia em tudo, né? Óbvio que existiram situações que me levaram àquilo, mas ainda assim era uma situação desnecessária, era uma situação desagradável. E que depois de um tempo, né, óbvio, eu fui me enxergando, me desconstruindo. E hoje, para mim, o uhum, ciúme, na verdade, é uma máscara para um outro sentimento. Então, quando aparece em mim, eu tento sentar e analisar o que é que eu realmente estou sentindo, o que é que realmente está acontecendo, para eu ter a sensação de estar com ciúme, sabe? Tipo, existe alguma insegurança da minha parte? Por que existe essa insegurança? Né? Faz sentido existir isso? Ou está sendo alguma paranoia minha? Então eu tento trabalhar o ciúme dessa maneira e inclusive o meu afeto também trata muito assim, a companheira dele também trata assim. Alguns amigos enxergam assim, né, também, e é legal porque muitas vezes também eu busco a opinião dos amigos, né, em determinadas situações, porque eu fico muito assim, eu acho que tá sendo nada a ver, né? Tô criando minhoca na cabeça, mas uhum. vou pedir a opinião de alguém, né? De alguém que conhece, de alguém que está convivendo assim comigo, para ver se essa pessoa concorda Para comigo, ver se eu estou né? exagerando, se está tudo bem, ou se a pessoa fala, não, realmente, né? Porque acho que também, só fazendo um comentário aí, né?
Achei muito legal essa questão que você vai para dentro e que você começa a se questionar, né? Acho que tem um pouco a ver com a comunicação não violenta também. Qual é a minha necessidade? Ao invés de apontar o erro do outro, né? O possível erro do outro, ou é demandar algo do outro, você vai para dentro e fala: o que está acontecendo comigo? Qual é o meu medo? Qual é a minha ansiedade? E me lembrou agora que ontem eu estava assistindo um vídeo da Débora Ana Paul. Ela é uma autoridade nessa questão do poliamor, da não monogamia nos Estados Unidos. Ela já faleceu, mas ela escreveu um livro que era referência, não sei se ainda é, né? Chama Love Without Limits, que é Amor Sem Limites, e ela fala sobre poliamor. E eu tava vendo um vídeo antigo dela e ela fala: quando você tá com ciúmes, a pior coisa é ir conversar, é ir apontar, expressar para o outro, negociar, qualquer uma dessas coisas, não vai dar certo. Né? Vai para dentro, vai para você, que é mesmo o que você tá falando, né? Que vocês Exato. fazem, e que eu acho que é bem isso, né? É procurar lá dentro qual o seu medo, qual a sua necessidade, tentar ficar sozinha, tentar ficar com você mesmo, porque vai dar ruim quando você começa a Sabe? jogar no outro, né? E a gente é instruído a agir totalmente de maneira contrária, né? Se eu tô De com pôr a ciúme, culpa, né? se eu tô com ciúme, a culpa é da pessoa, porque foi ela que fez alguma coisa pra eu ficar com ciúme. E às vezes não, eu tô com ciúme por uma coisa minha que eu criei ou por causa de algum receio que é meu e que eu estou projetando naquela pessoa e muitas vezes a pessoa nem sabe que agiu de maneira a me fazer sentir aquilo, né? Por isso que é muito importante a Isso, questão do diálogo. E sim, a gente conversa muito e em todas as minhas relações eu procuro conversar muito porque o diálogo foi uma coisa que, por muito tempo, em muitas relações minhas, simplesmente não existiu, sabe? E eu ficava com raiva, ou então eu tinha algum problema e eu não falava. Eu queria que a pessoa adivinhasse. E é isso. E eu ficava assim, sim, fulano errou comigo, e ele que venha, sabe? Mas fulano às vezes nem sabe que fez alguma coisa para eu pensar isso, exato, que ele errou. exato. Então, hoje em dia, é muito isso do diálogo e é uma coisa que eu falo para todo mundo, inclusive quando os meus amigos vêm perguntar para mim como que eu consigo, né, ter relações não monogâmicas. E eu falo, gente, olha, é diálogo, sabe? É conversar. Isso, exato. Eu conheço uma É, também, pessoa, eu falo tudo. Se uhum, ficou uma dúvida, vamos conversar. A gente conversa até chegar à exaustão. Tá cansado? Beleza, dá um tempo, reflete e conversa mais. É conversar, conversar e conversar, né? Tentar é isso ser o aí. mais transparente possível, porque é assim que a relação fica leve, é assim que a gente consegue ter uma ou mais relações. Mas lembrando que não monogamia não é sobre quantidade, né? É É sobre a isso. liberdade de estar com alguém, mas ter, né, a possibilidade de eu estar com outras pessoas, de eu gostar de outras pessoas. Eu não sou uma pessoa que só pode gostar de um, só posso me apaixonar por um, só posso amar um. Não, eu posso amar quantos eu quiser, quantos eu olhar e sentir, poxa, tenho atração por aquela pessoa, quero me relacionar com aquela pessoa. E a não monogamia é isso, sabe? É ter esse direito, é ter essa liberdade de se sentir Sim. assim. Eu acho que assim, só voltando na comunicação, né? Você falou conversar, conversar. Eu lembrei de quando a gente contava nesse grupo do poliamor, a gente lia alguns textos. Eu lembro de ler um texto falando as 3 regras do poliamor: comunicar, comunicar, comunicar. Então é bem Nossa. isso, né? E na outra live a gente falou de um comentário que apareceu no Stories. Ai, achei que ia ser leve, né? Ser não mono. Não é leve, gente, não é leve. Pelo menos nesse processo aí, né? Até as pessoas se desconstruírem, ficar mais tranquilo nessa questão da comunicação, vai ser meio pesado, porque essa honestidade requer um trabalho, né? Um trabalho mental, um trabalho emocional, porque meio que você tem que se conhecer, você tem que se questionar, você tem que buscar suas necessidades, seus desejos, o que que você pode dar. Então é muita comunicação que rola. E é um pouco cansativo, mas é incrível, né? Porque você começa a ir para o seu interior, nossa, que interessante, é isso mesmo, nossa, eu nunca tinha percebido isso, que eu tinha necessidade, ou que eu tinha esse trauma, esse medo, e por isso que agora eu estou incomodada com o que você está fazendo. Né? Então, assim, você acaba se aprofundando muito no seu autoconhecimento e na Exato. relação, né? Cria uma cumplicidade muito legal na relação quando vocês podem se abrir, né? E não ter medo, né? E não ter medo de falar, não ter medo de ser honesto, né? Você sente isso, Simone? Exato.
não é leve passar por esse processo da Isso, desconstrução, né? Não é leve abrir mão dessa zona de conforto, que isso, é ter uma sensação de posse e achar que aquela pessoa ali é só para você. Mas passar por tudo isso te traz uma relação leve, sim, sabe? Tipo, o isso. caminho é árduo, mas a chegada é maravilhosa e te traz experiências e vivências ricas que eu acho que todo mundo tem direito, sabe? Que todo mundo deveria experimentar. É, Foi difícil para mim, sabe? Me desconstruir, mas hoje eu vejo que valeu muito a pena. Por isso que eu falo muito e bato muito nessa tecla de precisamos sim nos desconstruir, precisamos sim conversar o Sim. máximo possível e ser o mais transparente possível, porque é enriquecedor e a recompensa é isso, sabe? É uma relação que começou em agosto e que não existe nenhuma briga, porque a gente conversa, a gente é Coloca o que muito vocês. transparente. Isso, muito legal. É, eu ia fazer um comentário aqui, mas esqueci agora. É, aqui, ó, tem mais algumas perguntinhas, aí eu vou falar elas e você vai respondendo o que te der vontade, tá? Tinha uma Tá pergunta sobre bom. assim, como você sente sua frequência afetiva, se é uma pessoa carente, que precisa de uma frequência constante ou não. Como você se comunica com seus afetos? Você é honesto, direto, fala tudo que pensa, tem facilidade para se comunicar, ou você é fechada, ou algum dos seus afetos é fechado e você sente essa dificuldade. Era esse ponto que eu ia falar, que depois eu falo de um vídeo. É, e se você consegue comunicar suas necessidades e que tipo de comunicação vocês utilizam, tá? O que tipo de comunicação é mais eficiente. Aí vê o que você sente mais à vontade para falar. Frequência afetiva, comunicação, necessidades. Não sei se vai dar tempo de responder as três, É, né? Mas na questão da comunicação, é como eu falei, né? Eu falo tudo. E eu busco aham. que as pessoas com quem eu me relaciono também falem tudo, mas sim, já tive afetos que não me falavam, né? Que era difícil, inclusive foi um dos motivos do rompimento, porque não dá, né? Para estar numa relação onde uma pessoa está sempre falando e a outra está sempre guardando, porque quanto mais você guarda, pior é a explosão lá na frente. Então, incomodou alguma coisa agora? Fala, sabe? Não quer falar agora, quer refletir para ver se faz sentido. Reflete, mas não guarda. Não guarda por tanto tempo, sabe? Tira 2 dias para refletir e depois você senta para a pessoa e fala: Olha, isso aqui me incomodou. Não sei se faz sentido para você, mas está fazendo sentido para mim. Vamos ver como a gente pode melhorar isso, como a gente pode mudar isso. Sim, Então, e privacidade, como que fica aí, sei lá, você comentou que quando era ciumento, você queria ver mensagem e tal, vocês veem mensagem um do outro, tipo, se você ficar insegura, posso ver a mensagem que você mandou para ela? Tô perguntando que eu sei que várias pessoas têm essas dúvidas, né? Vocês têm a privacidade de vocês, os afetos, de conversar e ninguém vê, ninguém sabe de sim, nada, porque eu acho que é tênue a linha entre o don't ask, don't tell e o conta tudo e seja honesto, seja transparente. Sabe assim, é sim, tênue às vezes, você não sabe em que lugar, em que lado que exato. você tá, né? Exato. Então, a gente tem a privacidade, sim, sabe? Ninguém é obrigado a ficar mostrando nada, mas também é muito natural de falar assim, tô conversando com uma pessoa, tá sendo assim, assim, assado, sabe? Mas eu não preciso ficar dando detalhes, assim como eles também não precisam me dar detalhes. E muitas vezes, na verdade, a gente conversa mais pedindo conselho ou desabafando, né? Tipo, ai, conheci tal pessoa, tava indo tão bem, de repente a pessoa mudou, porque sabe que o meu relacionamento Que tem tanto legal. tempo, sabe que eu tenho filhos. Mas Uhum. a gente dá muito esse espaço de você fala quando quer, o que quer, e eu falo quando eu quero, o que eu quero, que eu me sinto vontade de conversar e dividir com você. Sou uma pessoa carente, sempre fui, mas eu também sou uma pessoa que muito afetiva, sabe? Eu gosto muito de estar com todo mundo, não só com os afetos, mas com os meus amigos. A minha rede de amigos também hoje em dia é muito próxima da dele. E
a minha carência, ela é muito geral, né? Não é limitada na questão do amoroso, né? No relacional, assim, digamos, homem, mulher, homem, homem, enfim, né? Uhum. Mas sim, eu sou uma pessoa Então, carente, então mas eu você tem uma entendo que frequência, assim, constante. Você sim, quer estar sempre junto. E a sua linguagem do amor, aqui, se a gente for falar daquele livro lá do Gary Chapman, toque, atos de serviço, que é a pessoa cuidar de você, elogiar, dar presentes. Ele fala umas 5 linguagens lá, não tô lembrando de tudo aqui agora. eu Vocês sou me muito ajudam da aí, questão gente. do toque, Você gosta né? do Eu toque. gosto muito de estar próximo, mas não no excesso, porque eu gosto também de ter o meu momento, né? E de De dar o ter o seu momento da espaço. pessoa. Sim, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. E muitas vezes a minha carência é de uma maneira geral, sabe? Porque eu tô num outro estado, tô longe do que era habitual para mim. Então isso para mim também me traz uma carência. Mas eu não faço disso uma imposição para estar sempre com as pessoas com quem eu me relaciono de maneira amorosa, né? Eu tento ter Uhum. esse equilíbrio para dar o espaço para a pessoa e ter o meu espaço também, porque eu acho que precisa disso, sabe? Ter esse momento de respiro. Acho que todo mundo tem que ter o seu momento de individualidade, até mesmo estando dentro da mesma casa. Então é como se você, assim, você tem essa consciência, você avalia até que ponto você pode pedir para o outro esse contato para não invadir o espaço do outro e ter seu próprio espaço. Mas tento também não me privar, por exemplo, de se eu estou com saudade, eu falo que estou com saudade e vejo, tipo, é possível ver hoje? Não é possível ver hoje? Quando é possível, sabe? É, alinhar tudo, sabe? Ser sincera e esperar sinceridade também, que é o que faz a diferença, sabe? Eu não guardo mais nada, assim. Eu já fui uma pessoa que guardava tudo e hoje em dia eu não guardo nada. Que Eu legal. tento botar É, eu pra acho que é fora o por aí mesmo, máximo. né? Acho que é por Até aí porque, mesmo, sinceridade total. sim, até porque é uma coisa que inclusive me fez começar a escrever, né? E eu não acabei, é que as pessoas acham que a não monogamia faz acabar a carência. Porque eu vou sair com muitas pessoas, eu vou ter muitas pessoas. Não é, É, gente. Se vocês entram para não monogamia, achando que a carência vai morrer, ó, sinto informar, não vai, tá? é bem por aí mesmo. A carência pode vir de outros fatores, né? E não é porque você está saindo com um monte de gente que a sua carência vai sumir. Na verdade, ela pode até piorar, porque você vai passar a sentir a necessidade de estar com mais pessoas ainda, né? E óbvio que ninguém está vivendo em função apenas de você. Todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma rotina. É, Então, tem coisas eu que a acho gente tem que que trabalhar. é importante refletir aí, né, se, onde está esse buraco e a causa e por que essa, né, você vai pessoas entram e não se conhecer, a carência nunca vai acabar, né? Então acho que é importante analisar isso, se conhecer, para não estar sempre buscando suprir suas necessidades no outro, né? Sempre achar que todos os outros vão dar todo esse amor que você precisa, e se esse amor não é um buraco sem fundo aí dentro do seu coração, né? Então acho que é importante, Exato. né, se conhecer e não estar sempre colocando no outro a expectativa de satisfazer a sua demanda de afeto, de carinho, né? Sim, com certeza. A não monogamia é muito E isso, né? De olhar para dentro. Se você isso, com não gosta de certeza. olhar para dentro, então complicou. O site More Than Two eles escreveram um livro, esse Franklin Vox e a Ivy Richard, e ele tem um artigo lá que ele fala de Valley of Dolls, que acho que era um filme hollywoodiano, que é dos Vale das Bonecas. Eu acho que eu falei isso na última live. Quem assistiu, eu tô sendo repetitiva, mas achei legal porque ele tem um texto grandão lá que é mais direcionado aos homens na não monogamia, que achei bem legal. E ele fala, não vai ser o Vale das Bonecas lá, esse Valley of Dolls, você vai chegar e vai transar com um monte de mulher, sabe? Você vai estar sozinho lá na sua casa assistindo TV enquanto sua parceira tá saindo com outro, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Na monogamia que vai aparecer um monte de gente pra você transar, Exato. né? Que é o que você tá falando, né? Não é bem por aí. Então, e realmente vão ter esses momentos, se você está com alguém, com uma parceria, que você vai estar sozinho em casa e vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com
com a solidão e vai ter que lidar com talvez os ciúmes, a insegurança, o medo de perder. Então já é bom você já ir trabalhando tudo isso, né? Já ir se conhecendo Exato. e vendo onde que tá, né? As raízes aí. Alguém comentou aí sobre autoestima. Meu maior problema é minha autoestima, né? Então é isso. Eu acho que quando a gente começa a estudar, a entender, a desconstruir a monogamia e a pensar sobre a não monogamia, novas propostas de relações, a gente começa a se conhecer e ver, nossa, o que é que eu preciso? O que é que eu quero? Que tipo de conexões eu busco? O que é que seria um relacionamento saudável? Ou que tipo de relações eu quero viver que sejam saudáveis para mim, que vão me nutrir? Então faz realmente a gente questionar essas relações e tentar pensar numa nova forma de sociedade, né? Aí a gente entra na questão política, na questão estrutural, né? Você pensa em novas Sim. relações, você tem que começar a pensar numa nova sociedade, né? E pode falar, falta 3 minutos, mas vamos tentar. Não deu tempo da gente responder as perguntas, né? Você quer comentar nisso que eu falei, Simone? E eu acho que também uma coisa para complementar o que você falou é que não é uma competição, tá? Muito importante lembrar isso, Sim, não é uma competição. Não é porque meu parceiro, a minha parceira tem outros dois afetos que eu também preciso ter outros dois isso. afetos, né? Que obviamente linka com a questão da quantidade. Não é quantidade, não é competição, né? Não, É liberdade e o direito de se envolver, se apaixonar e se relacionar com pessoas que você desperta esse interesse. Então, isso. é muito importante bater nessa tecla, assim como é muito importante bater na tecla do diálogo, né? Ninguém é obrigado a começar uma relação no mesmo modelo que a minha, por exemplo, mas sim, todo mundo é obrigado a sentar e refletir. Todo mundo é obrigado a sentar e conversar, porque senão nenhuma Não vai relação funcionar, né? monogâmica funciona, exato. Não funciona nem É, a relação mono, quanto mais a não mono. exatamente. A Nath De Rose, que é uma psicóloga e trabalha com saúde mental, ela tem uns vídeos bem legais a respeito da não monogamia, poliamor, responsabilidade afetiva, né? E acho que tem um que ela fala de um afeto dela, ela até convida ele para o vídeo, e ela fala que era muito difícil no começo, que ele era muito introvertido, ele não queria conversar sobre a relação, ele não queria se comunicar, e aí ficava realmente muito complicado. Eles ser honestos, né? Essa questão da honestidade, da sinceridade, ela saber o que ele estava sentindo, ou ela poder falar do que ela estava sentindo, porque surgiam problemáticas. E aí, pelo que eu me lembro que ela fala no vídeo, faz tempo que eu assisti, eles vão desconstruindo isso e ele vai conseguindo se comunicar melhor, porque ele também trazia várias questões, insegurança, baixa autoestima, que ele acabou ficando muito introvertido e não conseguia, né, se comunicar. E eu acho que isso acontece com muita gente, já vi muito isso, a questão assim, de você nem entender as emoções que você está sentindo. Então você Sim, reprime, né? Os exato. introvertidos são muito assim, né? E aí fica às vezes difícil uma relação não mono, porque requer muita comunicação, muitos acordos no sentido assim, poxa, esse é meu limite, que na que relacional fala um pouco isso, né? De você não demandar algo no comportamento do outro, não colocar uma regra, não impor uma regra, mas tentar falar do seu limite. E aí a pessoa decide se consegue respeitar ou não, e aí vai haver um consenso, né? Mas às vezes a Isso. pessoa não consegue nem isso comunicar, né? O limite dela, ou o que incomodou ela. Isso é importante, né? Pois é, por isso que eu bato tanto nessa tecla da importância, né, da transparência e do diálogo, porque eu não quero que ninguém se relacione comigo aceitando coisas que para mim, né, são importantes, mas para a pessoa não. Eu não quero que a pessoa aceite coisas que para ela não são válidas, né? Para ela não funciona porque ela quer estar comigo. Sim, Eu prefiro manter uma amizade do que ter uma sim, relação que não está sendo recíproca, né? Que sim. as duas partes Vai, não estão felizes igualmente. vai terminar, Simone. Eu queria te agradecer muito. 9 segundos aqui. Muito obrigada. Gratidão. Foi maravilhosa.